Então, enquanto o pessoal está entrando aí, vamos dar as boas-vindas, né? Vamos entender o que nós vamos estudar hoje aqui, né? Hoje nós vamos estudar uma novidade no concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que nunca foi pedido em prova, que é a questão do regimento interno do Tribunal de Justiça. Para quem não me conhece, eu sou o professor Alexandre Nogueira, eu sou analista judiciário do Tribunal de Justiça, estou no Tribunal de Justiça desde 1994, fui aprovado em 3 concursos do Tribunal de Justiça, aprovado e classificado e chamado, tá? Nos concursos de 1994, 97, 99, sou analista judiciário, fui por 19 anos assessor de magistrado, 10 anos como secretário de juiz, depois 9 anos como assessor de desembargador, recebi um convite para assumir a chefia de uma serventia judicial de primeira instância, então fechei minha trilogia no tribunal, secretário de juiz, assessor de desembargador lá no TJ, e agora chefe de serventia judicial. Minha experiência no TJ está completa, e só estou aguardando quando o juiz que eu estou trabalhando, daqui a 2 anos, vai subir como desembargador, e a gente vai junto de novo no tribunal lá. E até lá uma experiência a mais que eu estou trazendo, há 1 ano como chefe de serventia, sou instrutor da Escola de Administração do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil e um apaixonado pelo direito administrativo como instrutor que sou lá da Escola de Administração do Tribunal de Justiça, né? Então, venho aqui trazer para vocês, dou aula em cursos para concurso aí desde 2009, e venho trazer para vocês aqui esse bate-papo sobre o regimento interno e já chamar uma atenção para vocês, meus alunos, uma ideia que vai servir para qualquer matéria de direito que você vai estudar. Tá? A grande importância que o candidato tem que dar ao estudar a legislação, principalmente essa parte de legislação específica, que é muito chata de se estudar, porque não tem aquela beleza do direito penal, do processo penal, do direito civil, é você conseguir entender o que você está lendo. A minha missão como professor é facilitar o seu entendimento, não é ler a lei para você, nem decorar a lei para você. Porque, na verdade, quem tem a obrigação de saber a lei decorada é você, não mais eu, que só sou professor. Quando eu era candidato, sim. Mas, na verdade, o que acontece? A minha missão é traduzir o direito para você, principalmente você que não é profissional do direito, ou você que é profissional do direito, mas é de uma outra área. Então, quando eu consigo traduzir, explicar o texto para você, quando você tem que fazer a leitura reiterada da lei, repetitiva da lei, fica muito mais fácil de você guardar o que você está lendo. Tá? Então, essa é a importância. Eu não estou aqui para repetir só o texto legal para você. Eu explico o texto legal, explico os pormenores, dou aquelas chamadas de que você tem que, né, aqueles insights que você tem que ter atenção, te destaco o que é mais importante para você estudar, mas a minha missão como professor, que tem sempre tido um bom feedback dos alunos após a prova, é essa, tá? Eu explico o que você está estudando para quê? Para depois você poder absorver essa matéria de uma forma muito mais fácil. Eu otimizo o seu tempo de estudo. A partir do momento que você está entendendo o que você está lendo na legislação específica, você estuda isso muito mais rápido, você absorve a matéria muito mais rápida e, por conseguinte, vai sobrar mais tempo para você estudar as outras matérias que são também de grande importância, tá certo? Então vamos começar aqui tratando do regimento interno, mas não antes sem que você entenda a estrutura do Poder Judiciário. Tá? Quando você conseguir entender a estrutura do Poder Judiciário, você consegue entender por que você está estudando para o concurso Lei de Organização e Divisão Judiciária, você está estudando a consolidação normativa, você está estudando custas judiciais, agora só na consolidação, e você está estudando também o regimento interno do Tribunal de Justiça. Vamos entender isso. Olha só, minha gente. O Poder Judiciário, ele é uma das funções, né, um dos poderes do Estado, inerentes ao poder soberano. Você aprende lá no direito constitucional, né, do poder soberano, que é aquele que o povo transfere o seu exercício para o Estado, né, para os seus representantes. Do poder soberano advém os 3 poderes principais: poder legislativo, executivo e judiciário. Puxando o poder judiciário, você tem o poder judiciário na esfera federal e na esfera estadual. Não temos poder judiciário na esfera municipal, e nem é necessário, porque basta você pegar tanto o poder judiciário estadual quanto o federal e fracioná-lo, né, para que alcance todos os municípios dentro de um estado. E aí você consegue ter a justiça dessa forma. Foi uma opção do legislador constituinte. Tá? O legislador constituinte entendeu que só precisava dividir o Poder Judiciário, diversamente do Executivo e do Legislativo, só precisava dividir o Poder Judiciário na área federal e na área estadual, abrangendo tudo, todas as pessoas jurídicas. Tá? União, Estados, municípios, Distrito Federal e territórios quando forem criados. Então, o Poder Judiciário é um dos poderes do Estado. Ponto. Você já chegou a essa ideia. E aí você vai ter que estudar a estruturação do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, que é o Estado que você está estudando para a prova. O que acontece? Poder Judiciário, ele se divide administrativamente. Nós vamos ver a divisão administrativa do Poder Judiciário. A divisão administrativa do Poder Judiciário se dá em instâncias. Instâncias, com I.
E essas instâncias são primeira instância e segunda instância. A primeira instância é onde atuam os juízes de direito. A segunda instância é onde atuam os desembargadores. Juiz de direito é o início da carreira, tá? Você começa como juiz substituto, ganhou a vitaliciedade, vira juiz de direito, e o final da carreira, o topo da carreira da magistratura estadual é desembargador. Desembargador só trabalha na segunda instância, que é onde tem o quê? As câmaras, cíveis e criminal, você tem os grupos de câmara, você tem o órgão especial, você tem a corregedoria geral, que é o desembargador corregedor, você tem o órgão, o tribunal pleno, o órgão especial, o conselho da magistratura, a escola da magistratura dirigida por um desembargador. Então, a segunda instância do Poder Judiciário é onde atua o desembargador. A primeira instância do Poder Judiciário é onde atua o juiz. Se você quiser estudar a organização da primeira instância, como que a primeira instância trabalha internamente, você tem que estudar a consolidação normativa da corregedoria. Porque a consolidação normativa da corregedoria, ela é voltada para o quê? Para a organização, para a supervisão da atividade da primeira instância, onde atuam os juízes. Tanto na parte judicial quanto extrajudicial. Mas o que nos interessa é a parte judicial, que é o que está na nossa prova. Então você já consegue entender que a consolidação normativa ela é voltada para a primeira instância. Já o regimento interno do Tribunal de Justiça, ele é voltado exclusivamente para a segunda instância. Ou seja, para onde atuam os desembargadores. É lá que você vai saber no regimento interno, né, qual é a competência de cada órgão. Para onde, né, para que local, que em determinado processo vai ser remetido, ou ele iniciará. E uma vez iniciado, como que ele vai tramitar? Se vai ter um desembargador relator, se não vai ter, se é o colegiado, se não é o colegiado. Então, o regimento interno, ele faz parte da divisão administrativa do Poder Judiciário na sua segunda instância. E veja só, somente a segunda instância do Poder Judiciário, onde atuam os desembargadores, é que você pode chamar de Tribunal de Justiça. Você não pode chamar Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça não é a mesma coisa que Poder Judiciário. Tribunal de Justiça é a segunda instância do Poder Judiciário. É onde os desembargadores trabalham. E os desembargadores trabalham em câmaras, cíveis e criminal, trabalham no órgão especial, trabalham no Conselho da Magistratura, trabalham no Tribunal Pleno, quando se reúnem, trabalham na seção civil, na seção criminal, no grupo de câmara. Então, quando eu me refiro a Tribunal de Justiça, tá, eu estou me referindo à segunda instância do Poder Judiciário. Dito isso, nós já conseguimos entender, então, agora que nós vamos estudar o regimento interno, porque nós vamos estudar os órgãos da segunda instância. Eu enviei um material para vocês, e esse material tem o regimento interno, somente os artigos que vão cair de acordo com o seu edital. Você não precisa ler todo o regimento interno. Eu me lembro quando eu fui dar uma aula numa unidade da Degrau, coitada, a aluna levou o regimento interno todo, imprimiu o regimento interno todo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Ainda bem que era logo depois do edital, né, antes do período da Covid aí. Então eu falei, não leia o regimento interno, não precisa. Tá? O que você tem que ler a respeito do regimento interno? Anote aí, não está aqui no material que eu mandei ainda, mas o que você tem que ler a respeito do regimento interno? Você tem que ler dos artigos 1º até o 5º, o material foi enviado, tá? O material está enviado. Artigo 1º até o artigo 5º do regimento interno, tá bom? O material, depois vocês pedem para a coordenação do curso, tá certo? A coordenação deve disponibilizar para vocês aí, tá? Qualquer coisa... Qualquer dúvida, vocês enviam para a coordenação. Que tá aqui, ó, ele está fixado aqui, esse comentário. É esse linkzinho aqui que vocês têm que entrar, tá bom? Para vocês poderem receber o material por e-mail. Aí. Obrigado. É nesse link que está fixado aí, e é o que ela vai passar aqui em PDF para gente. Em PowerPoint para gente, tá certo? Então, você vai ter que ler o quê? Mas deixa anotado aí, porque em um determinado momento você acessa a internet e tal, não sei o quê, não está com o material à mão. Em qualquer lugar, jogou no Google, você abre o regimento interno. Então você tem que ler do artigo 1º até o 5º e o artigo 9º do regimento interno. Ponto. Já é muita coisa, mas é isso que você tem que ler. Acabou. Ah, é só isso que vai cair de regimento interno? Não. Vai cair também uma resolução do órgão especial, tá? Que não está sendo objeto de nosso estudo aqui hoje, que também é grande, né? No nosso próximo encontro a gente pode ver, tendo algum outro encontro. Nos cursos que eu vou ministrar presencialmente na Degrau Cultural, nós vamos falar sobre isso nas unidades da Degrau, tá certo? Então nós vamos ver que é a resolução do órgão especial 01 de 2017, tá certo? Essa resolução, ela tem que ser estudada também no seu anexo 39. Essa resolução tem vários anexos. Não tem que ler todos os anexos. Você só tem que ler o anexo 39 da resolução 01 de 2017. Esse material também passo para a coordenação. Não está aqui agora com a coordenação, mas eu passo para a coordenação quando eu vou ministrar os cursos nas unidades presenciais da Degrau.
Mas você deixa anotado aí para você saber. Tá? Essa resolução 01/2017, você vai estudar do artigo 1º até o artigo 9º, depois você vai pular, vai para o artigo 64, 64, tá certo? Então, artigo 1º até o artigo 9º, depois você pula, vai para o artigo 64, depois do artigo 64 da resolução 39, né, do anexo 39 da resolução 0119, você vai para o artigo 88 até o artigo 118. E aí pronto, a parte de regimento interno está completa para você estudar. Acertar a pessoa, o que vai cair? Pode cair, pode não cair? Não sabemos. Está no edital, o edital pode pedir tudo. E o edital, inclusive, minha gente, ele pode pedir de forma conjugada entre as matérias, está lá no seu edital. O que acontece? A nossa matéria de legislação específica, ela está imbricada, ela está agregada, ela está relacionada tanto com o direito constitucional quanto com o direito administrativo. Tá certo? Então, o examinador ele pode misturar essas matérias todas com você aí, direito administrativo, direito constitucional, e a gente vai ver isso aqui. Você quer um exemplo? Já vou te dar um exemplo logo aqui no regimento interno. Quando a gente for dar uma olhada aqui, deixa eu acessar aqui o meu material, já indico para... Desculpa, minha querida, eu esqueci só o seu nome. Glauciane. Pode ser Glau. Glauciane. Obrigado, Glau. Eu vou indicar para a Glau aqui qual é o que eu vou querer, qual é o slide que ela vai colocar aí para a gente dar uma olhada. Espera aí. Olha só, Glau, se você for lá para o slide... Só um instantinho. Vai para o slide número 3, por favor, Glau. Obrigado. Então, lá no slide número 3, quando ele começa a falar do regimento interno do tribunal, ele se apresenta, né? Olha o artigo 1º, ele fala assim: este regimento interno dispõe sobre a competência e o funcionamento dos órgãos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Tá vendo, minha gente? Ele não fala órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Porque os órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, você estuda lá na Lei de Organização e Divisão Judiciária. Lá começa juiz de direito, tribunal do júri, conselho da justiça militar, né? Isso são órgãos do Poder Judiciário, porque os órgãos do Poder Judiciário englobam a primeira instância, onde atuam os juízes, e englobam a segunda instância, onde atuam os desembargadores. Aqui ele se apresenta, não, competência dos órgãos da segunda instância, ou seja, órgãos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E aí, quando ele vem aqui no seu artigo 2º e fala do Tribunal Pleno, ele vai falar lá no artigo 3º, no artigo 2º, no inciso... deixa eu ver aqui, como esse material é diferente do meu. No inciso 3º, artigo 2º, inciso 3º. Olha uma das competências do Tribunal Pleno e olha como a matéria se mistura com o direito constitucional. Acompanha comigo. Artigo 2º. Ao Tribunal Pleno, integrado por 180 desembargadores, compete. Aí você vai lá no inciso 3º. Escolher os candidatos ao 5º Constitucional do Ministério Público e da Advocacia que integrarão a lista tríplice. Veja, essa matéria aqui só fala isso. Aí você fica meio perdido. Onde é que você vai achar? Quando você vai lá no direito constitucional, no artigo 94 da Constituição da República, o artigo 94 da Constituição diz que 1/5 dos tribunais de justiça, né, deverão ser compostos também por membros advindos alternadamente do Ministério Público e da Advocacia. É o chamado 5º Constitucional. Veja, o 5º Constitucional não está no artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição são os direitos e garantias, né, individuais fundamentais, tá? Não está. O 5º Constitucional está no artigo 94 da Constituição, que trata justamente de quê? De que 1/5 dos membros dos tribunais de justiça, eles têm que pertencer alternadamente à advocacia e ao Ministério Público. Como é que funciona isso, minha gente? Que você sabe muito bem. Você já deve ter estudado, se você já está um pouco mais avançado, né? Os órgãos de classe. Abriu uma vaga de desembargador para o 5º Constitucional. Por exemplo, abriu uma vaga de desembargador para o MP. E aí o que acontece? Os órgãos de classe mandam uma lista sêxtupla com 6 nomes para o Tribunal de Justiça, e aí o Tribunal Pleno ele pega essa lista sêxtupla, se reúne, e dessa lista sêxtupla ele transforma em lista tríplice. Está vendo na prática? Porque você lembra o que acontece com o 5º Constitucional? O Tribunal de Justiça recebe uma lista sêxtupla, transforma essa lista sêxtupla em lista tríplice, envia para o governador, e o governador escolhe um dos 3. Não é assim que funciona? Aqui é uma das fases, ou seja, é a fase em que a lista sêxtupla é transformada em lista tríplice. Então qual é o órgão competente? O regimento interno nos diz, é o Tribunal Pleno. Então, quando a gente vai ler, né, o regimento interno, a gente vai conseguir dar uma olhada aqui, que o artigo 1º trata dessa questão do Tribunal Pleno, e lembrando a você, o primeiro órgão que se apresenta, então, o Tribunal Pleno, tá, é a totalidade dos membros do Tribunal de Justiça. Mais uma palavrinha que você tem que entender, membros. Membros do Poder Judiciário, tá, são os magistrados. Toda a legislação,
toda a questão de prova que se referir a membros do Poder Judiciário está se referindo não aos integrantes do Poder Judiciário. Porque, veja, eu, como analista judiciário, integro o Poder Judiciário. Eu, como serventuário da Justiça, integro o Poder Judiciário. Mas eu não sou membro do Poder Judiciário. Porque o membro do Poder Judiciário são aqueles que detêm o poder jurisdicional. E quem detém o poder jurisdicional? São os magistrados. E quem são os magistrados? Os juízes e os desembargadores. Veja, eu não falei os juízes de direito. Eu falei os juízes e os desembargadores. Porque, dentre os juízes, quando você estuda a lei de organização judiciária, você vai ter juízes substitutos e juízes de direito. Juízes de substituto que estão em estágio probatório, em processo de vitaliciamento, e depois de 2 anos e aprovados nesse estágio probatório, o de juiz são 2 anos, tá bom? Não tem aquela regrinha do artigo 41 da Constituição, não vale. Para o juiz são 2 anos de estágio probatório, e aí uma vez aprovado ele se torna juiz de direito. Então os membros do Poder Judiciário são os juízes e os desembargadores. E os membros do Tribunal de Justiça, quem são? Os desembargadores. Por quê? Tribunal de Justiça é só a segunda instância. E a segunda instância é composta por desembargadores, certo? Então, olha só, o Tribunal Pleno ele é composto pela totalidade de desembargadores da ativa. Hoje nós temos 180 desembargadores. Olha como é que você não precisa decorar. Quando você entende, fica muito mais fácil de você guardar. Por que são 180 desembargadores? Porque eu tenho que lotar o desembargador em algum órgão julgador. No Tribunal de Justiça, o órgão julgador de base é uma Câmara, minha gente. E nós temos 2 tipos de Câmara no Tribunal de Justiça. Nós temos Câmara Civil e Câmara Criminal. Nós temos 27 câmaras cíveis e nós temos 8 câmaras criminais. Como nós sabemos, para cada Câmara tem que ter 5 desembargadores lotados nela. Então, olha só, quando você multiplica 27 câmaras cíveis por 5 desembargadores, você encontra 135 desembargadores. Guardem esse número, 135. Quando você multiplica 8 câmaras criminais por 5 desembargadores, que cada Câmara tem que ter 5 desembargadores, 8 vezes 5, 40. Então, 135 mais 40, 175 desembargadores. Opa, Alexandre, mas não está fechando aqui a conta. Sim, 135 das câmaras cíveis mais 40 das câmaras criminais, 175. Agora tem o quê? Os 5 membros que compõem a administração superior. O presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente e o corregedor-geral da Justiça. Com isso, nós temos 180 desembargadores no Tribunal de Justiça. Pronto. Por quê? Porque aí você começa a entender uma série de fatores. Por que os membros da administração superior não integram as câmaras julgadoras? Porque eles têm que se afastar para exercer as suas funções principais na administração superior. O presidente, à frente do Poder Judiciário, o corregedor-geral de Justiça, fiscalizando a primeira instância, o primeiro vice, responsável pela distribuição dos processos cíveis, segundo vice, responsável pela distribuição dos processos criminais, o terceiro vice, responsável pelo juízo de admissibilidade dos recursos para os tribunais superiores, recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Veja, eu não fico decorando isso. É um entendimento, você começa a entender as coisas. A partir do momento que você começa a ler a lei e linkar cada uma das ideias, você começa a entender essas situações. Então você entende que o Tribunal Pleno é composto por 180 desembargadores. Mas olha só, minha gente, você reunir toda semana os 180 desembargadores para tratar das questões mais importantes do Poder Judiciário, fica complicado. E aí o que o Tribunal de Justiça faz? Mais uma vez autorizado pela Constituição, ele faz um órgão de representação para tratar das questões mais importantes do Poder Judiciário. Um órgão de representação mais reduzido, mais dinâmico, para fazer a apreciação dos processos judiciais e administrativos. Que órgão é esse? O órgão especial. O órgão especial, para quem viu aquele filme que tinha do Dr. Evil, Knievel, né, daquele espião, que era uma sátira ao 007, tinha o Mini-Me, que era o mini vilão, né? O órgão especial é um mini Tribunal Pleno, quer dizer, o órgão especial é um órgão composto por 25 desembargadores, o número máximo autorizado pela Constituição, e esses 25 desembargadores vão resolver as questões mais importantes do Poder Judiciário. Alexandre, quais são as questões mais importantes do Poder Judiciário? O artigo 3º do nosso regimento interno, ele diz pra gente. Olha lá, Glau, vamos por favor para o slide número 5. A partir do artigo 3º do regimento interno, você já começa a estudar o órgão, a competência do órgão especial. Então você vê
que você tem primeiro uma competência do Tribunal Pleno, e quando você for ler as competências do Tribunal Pleno, minha gente, você vai perceber que o Tribunal Pleno é um tribunal mais solene. Ele é um tribunal mais voltado para questões mais solenes, questões, né, escolha dos desembargadores, para a posse dos membros da administração superior, para a eleição dos membros da administração superior. Porque, veja, gente, reunir os 180 desembargadores para tratar de todas as questões judiciárias é inviável. Eu costumo ouvir lá na prática do Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Justiça não tem um presidente só, tem 180 presidentes. São 180 cabeças, né? Mas é difícil. Então você tem um órgão especial. Se reúne toda semana. Ele tem uma pauta administrativa e uma pauta judicial. Ele trata de processos administrativos e processos judiciais. Por isso, o órgão especial é chamado de um órgão judicial híbrido. Por que ele é um órgão judicial híbrido? Porque ele trata tanto de processos administrativos quanto de processos judiciais. A Corregedoria Geral de Justiça só trata de processo judicial. Desculpa, corrigindo. A Corregedoria Geral de Justiça só trata de processo administrativo, não trata de processo judicial. Não é um órgão híbrido. Câmara Civil, Câmara Criminal, não tratam de processos administrativos, tratam de processos criminais. Já o órgão especial, ele trata de processos criminais e processos administrativos. É um órgão híbrido. Tá? Ele tem pauta judicial e pauta administrativa. Poxa, quem te disse isso? Artigo 3º do órgão especial. E aí, olha só, quando a gente raciocina, a gente passa a entender, não decora, a gente começa a entender muito bem as questões. Eu, no início da nossa aula aqui, do nosso encontro, eu falei para vocês que o Tribunal de Justiça ele se divide administrativamente em instâncias. Quer dizer, primeira instância, onde atuam os juízes, segunda instância, onde atuam os desembargadores. Quando você for estudar processo civil, quando você for estudar processo penal, você não vai falar em instância. Quando você quiser falar sobre a divisão administrativa do Poder Judiciário, você tem que falar aqui, em instância, em Código-Gerge, direito administrativo, em regimento interno, consolidação. Agora, quando você parte para o processo, para a questão processual, você vai falar em grau de jurisdição. Então, em direito, nenhuma palavra é à toa. Os conceitos não se diferem. Os conceitos não se diferem, eles não se juntam. Grau de jurisdição é um conceito diferente de instância. Grau de jurisdição quer dizer, no processo, o grau de jurisdição você vê sob a ótica do processo, não de quem está julgando. De quem está julgando você vê em instância. Quem está julgando é um juiz? Primeira instância. Quem está julgando é um desembargador? Segunda instância. Ponto. Grau de jurisdição não. É onde que o processo começou. O processo começou numa vara criminal. Vara criminal, primeira instância. Por que é primeira instância? Porque é um juiz. Então, beleza. Com primeiro grau de jurisdição, primeira instância. Se coincidiu. Teve um recurso, caiu numa câmara criminal. Opa, foi para a segunda instância. Segunda instância, segundo grau de jurisdição, porque o recurso está sendo revisto, né? É uma revisão da decisão do juiz. Os conceitos se coincidiram. Agora, olha só. Um processo que começa no primeiro juizado civil. Quem está à frente? Um juiz de direito. Tem uma sentença no primeiro juizado civil e aí ocorre um recurso. No juizado civil, chama-se recurso inominado. Está lá na Lei 9.099. Não é apelação, é recurso inominado. Recurso inominado vai para onde? Para uma turma recursal. A turma recursal é composta por quem? 3 juízes de direito. A turma recursal não está aqui no regimento interno. Ela não é órgão do regimento interno, do Tribunal de Justiça. Ela é um órgão da primeira instância, porque ela é composta por juízes de direito. Então veja, um processo que começou no juizado, primeira instância, começou no juizado, primeiro grau de jurisdição, beleza. Recurso, caiu na turma recursal, segundo grau de jurisdição, grau de recurso, porém, primeira instância, porque turma recursal é composta por juízes e integra a primeira instância. Então os conceitos não se confundem. E por que eu te digo isso? Porque nem todo processo tem a sua primeira instância iniciada lá embaixo, onde tem juiz. Tem processo que o julgamento começa na segunda instância. Olha aqui, ó, artigo 3º, nesse slide que nós estamos vendo aqui, compete ao órgão especial processar e julgar originariamente. Minha gente, não existe palavras à toa no direito. Se está colocando processar e julgar originariamente, quer dizer, porque na origem se inicia aqui, se inicia no órgão especial. Olha só. O vice-governador e os deputados estaduais, inciso 1º, né, a linha A. O vice-governador e os deputados estaduais nos crimes comuns. Olha só, quando você for processar, né, um deputado estadual por um crime comum, o processo criminal vai começar no órgão especial, por força do artigo 3º, inciso 1º, a linha A. Então, um processo criminal está se iniciando no órgão especial. E o que o órgão especial é?
um órgão da segunda instância. Por que é um órgão da segunda instância? Porque é composto por desembargadores, pertence ao Tribunal de Justiça. Então, onde está o primeiro grau de jurisdição sobre o prisma processual? Está aqui, na segunda instância, no órgão especial. Está no órgão especial. Então, um processo começando na segunda instância. Está vendo? Primeiro, ação rescisória. Ação rescisória. Uma sentença quer rescindir uma sentença. A ação rescisória vai começar numa Câmara Cível. A ação rescisória começa onde? Na segunda instância. Então, o primeiro grau de jurisdição está começando aonde? Na segunda instância. Então, você veja que, quando você entende, você não decora, fica muito mais fácil de você entender. Tá certo? Então, o nosso regimento interno começa lá falando no seu artigo 2º do Tribunal Pleno, depois ele começa a falar do órgão especial, e vejam só, minha gente, no inciso 1º, eles começam falando da processar e julgar originariamente. Você vai ler todas essas linhas entendendo que o processo começa no órgão especial. O órgão especial, quando você for ler o anexo 39, tá? O anexo 1, lá, o 39 da resolução do órgão especial 01, você vai estudar sobre a secretaria do Tribunal Pleno e do órgão especial. A secretaria é a parte administrativa, é a parte de processamento, que faz todo o processamento para que o processo chegue até os desembargadores. Então a secretaria é o órgão de apoio, é a atividade meio, que vai dar suporte para que a atividade fim, julgar os processos, ocorram. Então será processado na secretaria do órgão especial. Tá certo? Porque o processo começa lá. Então o artigo 3º, inciso 1º, vai começar você, candidato, te mostrando todas as situações. E você tem que começar a entender o que você está lendo. É lógico que aqui no nosso encontro eu estou te dando uma pincelada do que é o regimento interno para você perder o medo. No nosso curso presencial nas unidades da Degrau, depois nós vamos nos aprofundar na matéria, sem dúvida nenhuma. Então o que acontece? Nós vamos vendo aqui, por exemplo, os habeas corpus, né, a linha D aqui. Só uma leitura aqui, assim, pensei. Ó, os habeas corpus compete ao órgão especial processar e julgar originariamente. Os habeas corpus, quando o coator for o governador ou quando se tratar de crime sujeito à competência originária do tribunal. Então vamos fracionar, vamos entender. Habeas corpus, quando o coator... Cuidado, minha gente, quem não é do direito, gosta muito do direito penal, lá no direito penal você tem um instituto chamado coautor. Coautor é aquele que também é autor de um crime, pressupõe mais de um autor. Né? Aqui, o habeas corpus, quando for coator. Atividade coatora é a atividade que está praticando uma coação, uma ilegalidade, não é um crime. Tá? É uma suposta ilegalidade, tá? Está fazendo uma suposta ilegalidade. Então, quando o coator for o governador do Estado, o habeas corpus não será impetrado numa vara criminal. Será impetrado originariamente no órgão especial. Alexandre, como é que isso pode cair numa prova? Olha, de duas formas. Né? Ele pode perguntar para você objetivamente, né? Compete a qual órgão do Poder Judiciário, pode botar a qual órgão do Poder Judiciário, porque Poder Judiciário engloba a primeira instância e Tribunal de Justiça, pode perguntar assim, né? Julgar, processar e julgar habeas corpus quando a atividade coatora for governador. Ponto. Pode fazer assim. Ou então, pode fazer a famosa historinha. O que é a famosa historinha? Tício, né, governador do Estado do Rio de Janeiro, foi apontado como autoridade coatora num processo de habeas corpus. E o advogado impetrou o habeas corpus na primeira vara criminal da capital. Nesse caso, alternativa A. Né, a impetração está incorreta porque incumbe a vara criminal julgar habeas corpus em que o governador é autoridade coatora. Aí vai, alternativa B, até que vai ter lá, alternativa tal. Né, a impetração está incorreta porque, por se tratar de autoridade coatora, governador de Estado, o habeas corpus deveria ter sido impetrado perante o órgão especial do Tribunal de Justiça. Então vejam, meus alunos, que como que funciona o direito. É o que a gente aprende no primeiro dia de aula do primeiro período. A primeira palavra bonita que a gente aprende no direito. Subsunção. O que é subsunção? É adequação da lei ao caso concreto. Dê-me o fato e eu te darei o direito. Então o que acontece? Quando você estuda a lei, quando você entende a lei, o cara pode vir com qualquer tipo de problema para você. Pode chamar o cara de Tício, de Mévio, de Caio, pode chamar o cara... O que acontece? Você tem que pegar a situação fática e adequar ela à lei. E como que você vai adequar? Você leu a lei, você estudou a lei, você compreendeu a lei. E aí você consegue acertar. Não precisa decorar a lei. É humanamente impossível você decorar a lei. Precisa de entender. Então, habeas corpus, quando o coator for governador do Estado, ou então, quando se tratar em crime sujeito à competência originária do tribunal, o habeas corpus é aqui. Por exemplo, qual é um crime sujeito à competência originária do tribunal? Está ali, ó. Crime praticado por quem? Ó? A linha A. Por deputado estadual. Crime praticado pelo vice-governador. Então, deputado estadual
réu, tem um inquérito contra um deputado estadual, e ele quer trancar esse inquérito, vai impetrar o habeas corpus. Vai impetrar onde? A prova vai te perguntar. Na vara criminal? No Conselho da Magistratura? Na Corregedoria? No órgão especial? No Tribunal Pleno? No órgão especial. O artigo 3º está dizendo isso para você. Tá certo? É dessa maneira que você tem que fazer esse tipo de estudo de legislação específica. Leitura repetitiva, leitura reiterada da lei. Tá certo? Não adianta ler a lei toda num tempo só. Separa por capítulos, por órgão. Hoje eu vou estudar artigo 3º do inciso tal a tal. Lê uma vez, lê 2 vezes. Vai lendo repetitivamente, depois a questão te salta aos olhos. Tá certo? Façam esse favor, por favor. Então, já vimos aqui o que nós temos que estudar, né? Regimento interno é o regimento do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça é composto pelos desembargadores e a segunda instância do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Começa nos apresentando o Tribunal Pleno, depois eles nos apresentam o órgão especial, tá? E a gente seguindo, olha só, ele começa falando processar e julgar originariamente. Só que depois, tá, de falar processar e julgar originariamente, ele muda, ele coloca assim, deixa eu achar aqui para você, vai falar de dissídio, aquela coisa toda, depois ele muda para você e fala o seguinte, quer ver? Peraí, deixa eu achar aqui. Eu já peço para a Glau botar qual é o... Gente, quando o professor está procurando ali, eu só quero Aqui, reforçar aqui que essa live vai ficar gravada no nosso IGTV e que o link é esse que está fixado aqui. A gente tinha colocado o link num dos stories anteriores, só que, na verdade, ele foi errado. Não foi o link original dessa, que direciona para esse material de apoio. Então, assim que acabar a live, eu vou postar um novo story com esse link, tá? Para vocês baixarem. É importante frisar que ele não vai ficar para sempre ali. Então, quanto antes vocês baixarem, melhor para vocês. Agora, você pode me falar, professor, para eu colocar aqui o slide, por favor. Obrigado, Glau. Vai lá para o slide 14, por favor. Eu estou enrolado com os slides aqui, mais uma vez explicando para o pessoal, porque foi uma grata surpresa que o pessoal da coordenação me presenteou hoje, né? Eu enviei o material para eles em PDF, e aí eles, com a competência deles, eles conseguiram compartimentar aí nos slides em PDF, que fica muito mais fácil depois para o estudo de vocês. Eu ainda estou me adequando aqui em achar nos slides, por isso que eu estou perdido. Mas olha só, no artigo 14, ainda dentro do artigo, no slide 14, aliás, ainda dentro do artigo 2º do regimento interno, você começa lá, ó, inciso 2º, compete ao órgão especial julgar. Veja, agora ele não diz que é julgar originariamente. Então você perceba que o órgão especial, ele tem inúmeras competências, por ser o órgão mais importante do Tribunal de Justiça, ele tem inúmeras competências. Ele julga, processa e julga originariamente, quer dizer, um processo judicial ou administrativo começa nele, ou então ele julga apenas. O que quer dizer? Ele vem em grau de recurso. Um processo é remetido para o tribunal, para o órgão especial em grau de recurso. Então, o órgão especial ele funciona tanto para processos administrativos quanto processos criminais, e também funcionam tanto como um órgão originário, quer dizer, um processo pode começar nele, quanto um tribunal recursal, quer dizer, um processo pode ir até ele e se findar nele. Olha só, julgar. Veja só, inciso 2º, a linha B, ó, julgar os agravos contra decisões do presidente que, em mandado de segurança, ordenarem a suspensão da execução de medida liminar ou de sentença que o houver concedido. Gente, quem é profissional de direito é mais fácil de entender isso, porque às vezes já leu a lei de mandado de segurança. E a lei de mandado de segurança, ela tem um artigo específico que diz o seguinte: independentemente de onde estiver tramitando esse mandado de segurança, o presidente do tribunal pode avocar para si e suspender liminarmente os efeitos desse mandado de segurança. Quando tiverem os requisitos lá, né, questão de ordem pública, ordem econômica, quando o abalo for muito grande. Veja só, um exemplo, cara, um juiz dá uma liminar e manda o pedágio da linha amarela parar de ser cobrado. Isso envolve inúmeras questões financeiras que, às vezes, você dá uma liminar sobre isso, havendo um contrato administrativo, e essa liminar pode ser derrubada mais cedo ou mais tarde, e às vezes, o prejuízo econômico que vai dar para o Estado, se essa liminar cair, o Estado tiver que depois indenizar a concessionária de serviço público, é enorme. Então, o presidente do Tribunal de Justiça, dada essa relevância, ele pode suspender os efeitos da liminar em mandado de segurança. E aí, contra esse ato do presidente, cabe o agravo. E o agravo vai para quem? Aqui, ó, o regimento interno nos diz, ó, vai para o órgão especial. Julgar. Por que é julgar e não julgar originariamente? Porque é o agravo, porque o mandado de segurança começou em algum outro lugar.
E aqui vem o agravo desse mandado de segurança. O agravo é remetido para o órgão especial, o órgão especial julga, como vocês sabem, o agravo julga uma decisão em regra não terminativa do processo, julgou a questão, devolve para o processo originário. Então o órgão especial, às vezes, ó, a linha ABC, tá, é ali, mas é C, às vezes na mudança aqui. É a linha C, tá bom? No slide 14, acontece, às vezes no próprio texto original, acontece de ter esse erro lá. Os recursos contra decisões proferidas nos feitos de sua competência pelo presidente, por vice ou pelo relator. Deixa eu ler de novo com você com mais calma. Ó. Compete ao órgão especial julgar os recursos contra decisões proferidas nos feitos de sua competência pelo presidente, por vice-presidente ou pelo relator. O que acontece? Quais são os feitos da competência do órgão especial? Nós vimos lá processar e julgar originariamente. São aqueles feitos. Está no inciso 1º. Então, teve uma decisão do relator. Todo órgão colegiado, gente, você pega um dos membros do órgão colegiado e nomeia ele relator. Para quê? Para ele dirigir o processo. E depois ele submete o processo a julgamento pelo colegiado. É assim que funciona um órgão colegiado. Não dá para todo mundo dar pitaco em tudo. Tá? É porque a gente vê, geralmente, a TV Supremo, no Supremo Tribunal Federal, a gente vê um pleno reunido. E o pleno, todo mundo se manifesta, mas ali é quando o pleno já está julgando. Mas até chegar ao julgamento, todo o processo tem um relator nomeado. O relator ir apreciando as questões incidentais, para ir dirigindo o processo, ver se o processo está apto para ser julgado, para formular o voto, submeter o voto para os demais membros, né, para ver se eles concordam ou discordam. Então, às vezes, um membro, num determinado processo de competência do órgão especial, ele concede uma liminar. E quando ele dá essa liminar, minha gente, o que ocorre? A parte quer recorrer, pode ter direito ao duplo grau de jurisdição. E aí ele recorre para quem? Para o próprio órgão especial. Quando as decisões forem de quem? Forem de seus próprios membros, quer dizer, de um relator qualquer, um dos 25 desembargadores, ou quando a decisão for do presidente, do vice-presidente, ou, já teve aqui, do relator. Tá certo? Então, o regimento interno, minha gente, ele vai trazer tudo isso para vocês. Eu vou correr um pouquinho mais aqui para a gente chegar a fazer alguns exercíciozinhos que eu mandei para vocês. Tá no link também quando vocês baixarem o material. Eu mandei 10 exercícios para vocês. Mandei mais do que eu poderia resolver aqui, sem dúvida. Mas é para vocês treinarem depois com calma, para vocês terem uma ideia como é que é o nosso trabalho, como é que é o trabalho que a gente faz junto à Degrau Cultural, como é que a gente trabalha em sala de aula, para vocês terem essa ideia, se animarem aí, depois comparecerem quando acabar esse período nefasto que nós estamos passando, e nós podemos nos encontrar pessoalmente aí, trocar ideias, né, e poder nos preparar para esse concurso. Então, quando a gente vai seguindo aqui no órgão especial, na legislação, você vai descendo, você vai ver outras competências do órgão especial, e aí eu chego no artigo, eu não vou precisar nem, Glau, né? Não vou nem precisar deixa eu tirar aqui, peraí. No próprio, aqui no terceiro, ó, no parágrafo 4º, né? Ele vai tratar da Secretaria do Órgão Especial. Ó. A Secretaria do Órgão Especial também funcionará como Secretaria do Tribunal Pleno. Então você vê que a parte administrativa do Tribunal Pleno e do Órgão Especial elas se confundem. Quando você for estudar a Resolução 01 de 2017 do Órgão Especial, você vai perceber isso lá. Né? E o artigo 5º, finalmente, aqui, ele vai tratar da convocação do Tribunal Pleno. E, por fim, o artigo 9º, aí você vai pular, tá? Nós vamos pular e nós vamos para o artigo 9º. Do regimento interno. Isso que eu falei para vocês aqui do artigo 4º, estava ali, artigo 4º e artigo 5º, slide 23, Glau. Por favor, slide 23. Aqui. Isso, slide 23. E aí, minha gente, embora tenha o artigo 8º nesse slide, é porque quando eu mandei o PDF, não deu para eu cortar, o PDF, tá? Então, e é um pedaço do artigo 8º. O artigo 8º não cai, tá? Vejam aquilo que eu anotei para vocês ali, o artigo 8º não cai. Você vai para o artigo 9º. Do artigo 5º, então o artigo 1º ao artigo 5º, e aí você pula, desconsidera o que tiver no slide, você pula para o artigo 9º, que está lá no slide 32. Slide 32. Slide 32, que é o Conselho da Magistratura, minha gente. O Conselho da Magistratura, ele é um órgão que vai ter a segunda importância depois do pleno. Então, você tem o pleno, você tem o órgão especial, que é um órgão mais importante, e depois o Conselho da Magistratura. Muito obrigado. Tá? Por que você vai ter o Conselho da Magistratura como um órgão abaixo do órgão especial? Porque você vai perceber num dos momentos aqui que recurso de decisão do Conselho da Magistratura você vai submeter, por vezes, ao órgão especial. O órgão especial ele é mais importante. Então, depois aqui, o Conselho da Magistratura vai te trazer quais são as competências dele.
Então o macete do candidato para a prova é o quê? Ele estuda ali aquela competência do pleno, entende que o pleno ele é um tribunal mais solene, depois ele estuda o órgão especial, entende que o órgão especial é o órgão mais importante para as questões administrativas e judiciais do Poder Judiciário, é um órgão de competência originária, o processo começa nele recursal, tá? E depois ele vai estudar o Tribunal Pleno, e ele vai perceber que o Tribunal Pleno ele é um tribunal voltado mais para as questões administrativas, financeiras e de pessoal. Tá certo? O Tribunal Pleno ele tem essa tocada, tá? Não é só isso, mas majoritariamente ele é voltado para essa parte. Olha só, por exemplo aqui, né, uma das competências do Tribunal Pleno. Olha só. Inciso 14, no slide 34, Glau. Slide 34, olha só. Compete ao Tribunal Pleno, olha só, regulamentar os concursos para provimento de cargos de sua secretaria e das secretarias do Tribunal de Justiça e da Corregedoria. Minha gente, Secretaria do Conselho da Magistratura, tá lá. Secretaria do Tribunal Pleno, tá lá. E da onde? Da Corregedoria, Secretaria da Corregedoria. Então, ele que vai regulamentar esses concursos, tá certo? Bem como de serventuários e funcionários de cartórios de ofício de justiça. Então, o Tribunal Pleno vai regulamentar os concursos para tudo no Tribunal de Justiça. Então, quem regulamenta o concurso é o Tribunal Pleno. O Tribunal Pleno ele é voltado para as questões mais administrativas que tratam da supervisão da parte de pessoal e financeiro. Veja bem, a Corregedoria Geral da Justiça é o órgão correicional, é o órgão de fiscalização da primeira instância. Tá? O Tribunal Pleno ele vai regulamentar os concursos, tá? A parte de concurso. E o Tribunal Pleno também vê muito a parte disciplinar dos magistrados, não dos servidores da sua secretaria. Tá? Porque quem regulamenta a questão disciplinar dos serventuários da primeira instância é a Corregedoria Geral de Justiça. Isso você vai lendo com calma, você vai ver nos nossos encontros nos cursos presenciais na Degrau, você vai ver isso com mais facilidade. Tá? Estudado tudo isso aí, minha gente, você tem que partir para os exercícios. Como é que eu faço para você, Glau? Quando estiver faltando aí 2 minutinhos para encerrar, você me avisa, por favor, pode ser? Tá bom, pode deixar. Tá. Então, o que acontece? Né? Como é que você deve estudar para uma prova de legislação específica e não se enganar? Tá? Você vai pegar a parte de legislação, você vai entender o que você está lendo, você leu, descansa, não parte direto para os exercícios. Você está se enganando. Tá? Não. Espera, vai estudar, vai fazer a questão. Se você estudou de manhã, tenta fazer de noite, ou no dia seguinte. Entendeu? Deixa consolidar. E aí você vai fazer a questão, num primeiro momento, até topograficamente. Estudou órgão especial, faz as questões de órgão especial. E o que você faz? Não marque as questões na sua folha de provas que você tem aqui, na sua folha de exercício. Porque amanhã ou depois você quer repetir as questões, está marcado na sua folha, já está viciado. Marca numa folha à parte. E aí, aquela questão que você depois confere e você errou, você estuda mais aquele ponto, você fixa mais aquele ponto. É assim que você vai estudando. Entendeu? Com mais calma nos cursos presenciais. Depois eu sempre falo como é que você deve marcar seu cartão de resposta. Para não ter aquela velha questão de marcou a questão 23 na questão 22, a 24 na questão 23, né? E aí seus 2 anos de estudo foram por água abaixo. Então te ensino até a marcar cartão de resposta para não ter dor de cabeça. Mas como é que nós vamos fazer o exercício aqui? Dessa forma, você parte do pressuposto que você estudou a legislação, dá um tempo para sua cabeça absorver, estuda outras coisas, depois você parte para o exercício. Não se engane, não acabe de ler o texto legal e parta para o exercício, porque está tudo fresco na sua cabeça. Você está se enganando. Não é assim que você deve estudar, principalmente a parte de legislação específica, tá? Sigo o conselho aí de quem faz concurso público desde os 10 anos de idade. Gente. A minha primeira prova de concurso foi para o Colégio Militar de Brasília. Então foi aprovado, entrei no Colégio Militar de Brasília, depois fiz prova para a Academia Militar das Agulhas Negras, lá nos idos de 1990, também passei, fui aprovado, fui para a Academia Militar, não quis seguir a carreira, e entrei no direito para ser delegado, me apaixonei pelo processo civil e agora depois pelo direito administrativo. Então vamos lá. Vamos entrar aqui, ó, Gal, slide 43, primeiro exercício que eu mandei para vocês. Então olha como é que as questões saltam aos olhos. Tá? Quando você lê e relê, de tanto você lê e relê, né, quando você... Imagina só, gente, o dia que você ouviu dizer que caiu o regimento interno, você nunca viu na sua vida lá, de repente, que a composição do Tribunal de Justiça era de 180 desembargadores. E eu já expliquei para você como é que é essa composição. Então, quando você entende isso, revê aqui na live, vê nos nossos cursos, você consegue ler e entender isso, o que acontece? Você chega aqui agora e você consegue... Uma questão... Ah, Alexandre, mas a questão é fácil. Mas tem questões fáceis na prova, tem questões médias. O problema é você acertar as questões difíceis. O diferencial hoje é isso. Entendeu? Isso aqui é um exemplo para você ver como é que a coisa salta aos olhos quando você está com aquilo na sua cabeça. De tanto você ler, tá? A coisa se repete. Olha só. De acordo com o regimento interno do Tribunal de Justiça, o Tribunal Pleno é composto por
Minha gente, o candidato ele tem que fazer como essa prova, né? Hoje eu não estou aqui com a caneta, porque a Glauco está fazendo por Instagram, não dá para a gente fazer isso. Mas como é que você tem que ver? Na hora da prova, minha gente, você não pode se enganar, a adrenalina está a mil. Circunda lá. Tribunal de Justiça, né? Não, desculpa, Tribunal Pleno. O órgão que ele quer a composição é Tribunal Pleno. Porque ele pode pedir a composição do Pleno, 180 desembargadores, pode pedir a composição do órgão especial, 25 desembargadores, pode pedir a composição do Conselho da Magistratura, 10 desembargadores. Tá? Só que aqui, no nosso caso, nos termos do regimento interno, ele nos dá a composição somente do órgão especial. Na questão de regimento interno, ele dá assim, Alexandre, só vai pedir... Não, mas o seu edital diz que ele pode misturar. Tem uma cláusulazinha lá no seu edital que diz que as matérias podem se misturar. Então, em uma questão, ele pode pedir mais de uma matéria. Tá? Então, aqui, ó, Tribunal Pleno é composto de... Ele te traz as opções e já está fácil para a gente essa questão. 180 desembargadores. Questão clara, não tem menor dificuldade. Já entendeu que das 35 câmaras você tem 140, das 35 câmaras cíveis, das 8 câmaras criminais você tem 40, então 175, mas, desculpa, das 35 câmaras criminais você tem, das 27 câmaras, eita, quando começa a falar com número, né, direita, vamos lá, das 27 câmaras criminais, multiplicado por 5, você tem 135 desembargadores, das 8 câmaras criminais, multiplicado por 5, você tem 40 desembargadores, 135 mais 40, 175, mais os 5 desembargadores da administração superior, 180 desembargadores. São a totalidade de desembargadores da ativa que compõem o pleno. Tá? Somente desembargador pode participar do pleno. Somente desembargador pode participar do órgão especial. Somente desembargador pode participar do Conselho da Magistratura, porque são órgãos da segunda instância. Aí eu tenho um detalhe para você. Você tem várias nomenclaturas, né? A carreira da magistratura, ela começa como juiz substituto, depois juiz de direito e depois desembargador. Essa é a carreira da magistratura. Só que você tem várias funções de juiz no âmbito do Poder Judiciário e nas outras matérias. Por exemplo, você tem juiz auxiliar da Corregedoria. Juiz auxiliar da Corregedoria é uma função administrativa, não é a carreira. Ele é juiz de direito, que por 2 anos ele vai auxiliar o corregedor administrativamente. Juiz auxiliar da presidência não é carreira, é uma função administrativa de um juiz. Ele vai ficar por 2 anos juiz auxiliar da presidência. Juiz diretor do NUR, do núcleo regional, os núcleos vinculados à presidência que você estuda na resolução 01 de 2017, os núcleos regionais. Juiz auxiliar do NUR, né, o juiz titular do NUR, ele é uma função administrativa que ele vai acumular com a função de juiz de direito. Juiz diretor do fórum não é carreira, é um juiz que também é o diretor do fórum, ele acumula. Tá certo? Então a carreira é juiz substituto, que não está vitaliciado, juiz de direito, vitaliciado e desembargador. Então você tem várias nuances. Aí você tem uma questão que é o juiz designado. O que é juiz designado? Cuja sigla é JD de dado S. Juiz designado é aquele juiz que integra o 5º promovível para desembargador, ou seja, 1/5 mais antigo da carreira. Ele é escolhido pelo Tribunal de Justiça para tampar uma vaga lá em cima de desembargador. Às vezes um desembargador se aposentou, faleceu, morreu e ainda não foi nomeado um novo desembargador. Então você precisa de um juiz designado para que esse juiz possa tapar os buracos lá em cima. Ele vai atuar lá em cima, nas câmaras, juiz designado só pode atuar em Câmara Civil ou Câmara Criminal, não pode atuar em outro órgão do Poder Judiciário da segunda instância, tá certo? Ele vai atuar numa Câmara Civil ou Criminal, mas na qualidade de juiz designado. Ele não é desembargador, mas ele vai ter a mesma força ali no voto dele que um desembargador. Tá? Ele não é juiz designado. É porque terminou, quando você estudar provas anteriores, que não existe mais, terminou o cargo de desembargador itinerante, que era o desembargador que ainda não era titular de uma vara, não era titular em uma Câmara. Hoje não, todo desembargador é titular de uma Câmara, não tem mais desembargador itinerante. Então você tem juízes designados. Isso também não é a carreira, é uma função. Ele é juiz de direito, só que ele é JDS. Ele é um juiz de direito designado para tapar os buracos lá em cima no tribunal, nas câmaras cíveis e criminais. Certo? Então você tem várias nomenclaturas que você estuda no seu dia a dia. Agora vamos ver uma questãozinha mais elaborada. Todas essas, minha gente, você não vai achar no que concurso, você não vai achar em nenhum outro lugar. São questões elaboradas por mim, porque eu trabalho há 24 anos no Poder Judiciário, trabalhei lá em cima, sou instrutor da Escola de Administração, dou aula de regimento interno, então com a minha experiência eu formulei questões para você e levo essas questões para os nossos cursos aí na Degrau Cultural, tá bom? Então são questões formuladas por mim, mas com base na nossa experiência de prova, né? Então vamos lá, olha só. À luz do regimento interno do Tribunal de Justiça, quando ele bota esse termo à luz do, é de acordo com, tá? Nos termos do. Então, minha gente, como é que você tem que ler legislação específica e fazer na prova? Quando ele bota isso na prova para você, à luz do regimento interno do Tribunal de Justiça, ele pergunta o seguinte para você: candidato, você leu o regimento interno? É isso que está escrito no regimento interno?
Então ele quer o que está escrito no regimento interno. Ele não quer saber se é constitucional ou não, ele não quer saber se é legal. Ele quer saber se está escrito isso lá no regimento interno. Ele está te dizendo em qual diploma legal que ele quer a resposta. Tá certo? Ele não quer a sua interpretação jurídica da coisa. Então vamos lá. À luz do regimento interno do Tribunal de Justiça, marque a alternativa incorreta quanto à competência do Tribunal Pleno. Aí o que acontece aqui, minha gente? Eu vou pedir encarecidamente um favor para você. Toda vez que você vira uma questão de prova dizendo alternativa incorreta, eu peço para você circundar essa parte incorreta. Por quê? Pode acontecer de você não responder a questão naquela hora. Porque você ficou com uma dúvida, você vai deixar ela para responder depois. Porque o bizu é, você responde toda a prova, acabou de responder a prova, você passa para o seu cartão de resposta, marca as questões que você tem certeza que você já fez. Agora você volta para fazer o que falta, você ficou em dúvida. E às vezes você volta faltando 10, 15, 20 minutos, e você volta na correria. E você se condicionou por 1, 2, 3 anos estudando a procurar a resposta certa. E nesse caso ele quer a resposta incorreta. E se você não circundou que a resposta é incorreta, você cansado no final de prova já, você não vai ver que ele quer a questão incorreta, você vai marcar a questão correta. Aí vai marcar a alternativa A de armadilha, geralmente, né? Então cuidado. Apareceu lá, ele quer a questão alternativa incorreta, você grifa, tá bom? Quanto à competência do Tribunal Pleno. Então você já sabe que é o artigo 2º do nosso regimento interno que nós lemos. Ele quer saber sobre o Tribunal Pleno. E aí ele começa. Eleger o presidente, o corregedor-geral de justiça e os 3 vice-presidentes. Sim, está lá no Tribunal Pleno. Quem vai eleger os membros da administração superior é o Tribunal Pleno. Então a prova pode se referir a eles tanto quanto membros da administração superior, tá? Quanto, como está aqui de forma literal, o presidente, o corregedor-geral de justiça e os 3 vice-presidentes. Está correto essa, né? Eleger o diretor da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Está correto, minha gente, tá? O Estado do Rio de Janeiro, o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro tem 2 escolas. A Escola da Magistratura e a Escola de Administração Judiciária. A Escola da Magistratura, a sua função primordial é supervisionar o estágio dos juízes de direito. Supervisionar o estágio dos juízes substitutos, que vão se tornar juízes de direito quando aprovados. Então, quando a pessoa fez o concurso de provas e títulos de juiz, passou, foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício, ele vai começar o estágio probatório, o estágio de vitaliciamento. Quem vai supervisionar esse estágio de vitaliciamento é o Conselho da Magistratura, porém, ele vai fazer estágio de vitaliciamento em acompanhamento com a Escola da Magistratura, que faz não só esse estágio de vitaliciamento, como também a formação depois, posterior do magistrado. O magistrado participa de cursos, outros cursos. Lógico, a Escola da Magistratura tem seus cursos lá, voltados para outras pessoas, mas, na sua ideia, a formação da Escola da Magistratura é justamente essa, formar os magistrados. Tá, e a Escola de Administração Judiciária é para formar os serventuários. Então, pro regimento interno, ele vai sempre se referir, tá, para a nossa prova, a Escola da Magistratura. Cuidado para você não cair na pegadinha de prova, o cara colocar lá Escola de Administração Judiciária. Não, é a Escola da Magistratura. É o diretor da Escola da Magistratura que é nomeado que é escolhido pelo Tribunal Pleno, tá certo? Por favor, não percam essa ideia. C. Escolher os candidatos do 5º Constitucional, do Ministério Público e da Advocacia que integrarão a lista quíntupla. Veja, gente, olha como é que salta aos olhos da gente. Quem já está estudando essa matéria, quem já entende, olha como é que salta aos olhos da gente. Nós não lemos em nenhum lugar de legislação lista quíntupla. A gente leu 5º Constitucional. Mas 5º Constitucional significa o quê? 1/5 dos membros dos tribunais tem que ser composto por pessoas que advieram de onde? Da magistratura e do Ministério Público. Ou do Ministério Público e da Advocacia. Tá certo? A lista é sextupla. Né? A lista é sextupla, é remetida para o tribunal e se transforma em lista tríplice. Então, na verdade, o correto aqui seria escolher os candidatos ao 5º Constitucional do Ministério Público e da Advocacia que integrarão a lista tríplice. Por que não é lista sextupla, Alexandre? Porque a lista sextupla ela é remetida para o tribunal escolher os candidatos que vão integrar a tríplice. O tribunal transforma a lista sextupla em tríplice, tá certo? Então é por isso que é a lista tríplice. Então aqui a questão correta seria, a questão a ser marcada aqui no caso, seria a alternativa C, tá certo? Que é a questão incorreta, porque é lista tríplice, tá certo? O gabarito está lá no artigo 2º, inciso 3º do regimento interno, tá? E ele vai tocando para você, ó. Questão de número 3. Nos termos do regimento interno do Tribunal de Justiça, compete ao Tribunal Pleno eleger tantos desembargadores e tantos juízes de direito para integrarem o Tribunal Regional Eleitoral e seus respectivos suplentes. Olha só, minha gente, como é que é importante você estudar a legislação específica e ler pelo menos uma vez na vida. Porque, pô, você está vendo um concurso do Tribunal de Justiça e o cara está falando aqui de TRE, Tribunal Regional Eleitoral, aí você quer chamar
quer anular a questão de prova, quer achar que foi erro material, quer chamar o supervisor da prova, quer criar tumulto. Não faz isso não. Hoje em dia vão destacar pela janela. Não faz isso não. O que acontece? Tá lá, é verdade. A Justiça Eleitoral, ela não tem os seus membros fixos de forma autônoma. Quer dizer, você não tem juiz eleitoral por concurso público. Tá? O juiz eleitoral ele é designado, o desembargador eleitoral é designado, o ministro eleitoral ele é designado. Tá? A Justiça Eleitoral tem serventuários próprios, mas não tem juízes próprios. Ele tem juízes nas zonas eleitorais, são juízes estaduais. No Tribunal Regional Eleitoral, que é o órgão recursal, você tem juízes, olha aí, 2 juízes, você tem 2 desembargadores, você tem juízes federais também, e você tem membros também da advocacia. Tá? Então, quer dizer, você tem aqui que nomear... Pois não? Desculpa te cortar, mas é que já tá faltando só 1 minuto e 33 segundos para poder acabar a live. Sem problema, então eu vou acabar essa aqui logo. Então, quer dizer, lá, textualmente, a questão aqui é a letra A, 2 e 2. Você vai nomear 2 desembargadores e 2 juízes para atuar na Justiça Eleitoral. Nesse momento, os 2 desembargadores e 2 juízes, eles vão se afastar do Tribunal de Justiça e vão para o TRE. E aí, quem vai entrar no lugar deles? Aquele juiz designado. Lembra o juiz designado? O juiz designado vai atuar nos demais órgãos quando for necessário, nas câmaras cíveis ou criminais que esses desembargadores atuavam, tá certo? Gente, muito obrigado mais uma vez pelo carinho. Continuem estudando, tá certo? Só os mortos que veem o final da guerra, tá? Quem permanece alcança a vitória. Então, sigam em frente, fiquem conosco, tá? Participem dos nossos cursos na Degrau Cultural Presencial. Foi um imenso prazer estar com vocês. Agradeço o carinho de vocês. Espero que tenha podido ajudar de alguma forma aí, Glau.